E sem delongas, eu quero ler o trecho da palavra de Deus que se encontra em Jeremias, capítulo 29, Jeremias, capítulo 29, do 4 ao 7. Jeremias 29, do 4 ao 7, uma palavra bem oportuna para essa data de hoje. Pela manhã nós já comemoramos o Dia das Mães com a igreja. Ontem à noite tivemos uma live com todas as mães da juventude. Então nessa noite eu quero me ater apenas ao aniversário da cidade. Jeremias capítulo 29, versos do 4 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Jeremias 29, do 4 ao 7. Oremos mais uma vez. Senhor querido, Senhor amado, o Senhor já nos falou de uma forma tão impactante até agora. E eu te peço humildemente que o Senhor continue a nos falar pela tua palavra, que agora vai ser proclamada na autoridade do teu Espírito Santo. Fala a cada vida, desperta-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto bíblico tem tudo a ver conosco. Babilônia era uma cidade constituída por pessoas de todo o mundo antigo conhecido na época. Como nós sabemos, fazia parte da política de conquista dos babilônios, na época o maior império, levar as melhores mentes, as melhores forças dos povos conquistados para habitarem na sua capital, e assim poderem fazer com que Babilônia evoluísse ainda mais na sua tecnologia, no seu conhecimento científico, das letras, das artes e por aí vai. Por causa disso, então, nós temos Babilônia como uma cidade não interiorana, como muitos podem pensar, sendo o império da antiguidade. Babilônia era uma cidade cosmopolita. Ela tinha na sua época cerca de 100 mil pessoas morando só na capital, só na zona urbana, 100 mil pessoas. E ao estudar um pouquinho sobre Babilônia, eu percebo uma grande similaridade, uma comparação bem interessante em relação à nossa cidade, Teixeira de Freitas. Teixeira é uma cidade multiétnica, interracial, diversificada quanto aos seus habitantes, com pessoas de toda a parte do Brasil e até do mundo. Somos a cidade polo da região, a maior da região, afetando positivamente estados como Espírito Santo e Minas Gerais, que nos são fronteiriços, podemos dizer. Assim sendo, Teixeira é uma cidade que representa uma esperança viva para cada um dos seus chegantes. Nós temos então uma tentação, muito comum por fazermos parte de um ambiente como o nosso. Temos a tentação de olharmos para Teixeira como uma cidade de oportunidades apenas, disponível tão somente para nos servir, para nos atender em nossas demandas, uma cidade da qual devemos tirar todas as vantagens possíveis, como se fôssemos meros transeuntes nela, pessoas passageiras, sem estadia fixa. E assim poderíamos partir
quando já tivéssemos cumprido os nossos objetivos de enriquecimento, de crescimento pessoal, de alcançarmos um status que em outro lugar não poderíamos alcançar. E ao partirmos, preocupados apenas com o nosso próprio umbigo, não deixaríamos nenhuma contribuição de valor e de significado nesta cidade. Portanto, nesse dia em que nós comemoramos 36 anos de emancipação política da nossa cidade, eu quero perguntar para você: que presente podemos dar? Que presente você pode dar para a sua cidade? O que é que você poderia entregar para Teixeira de Freitas como um presente digno da sua estadia nela? Existe aqui uma palavra que acabamos de ler, uma palavra que foi dirigida para os judeus que habitavam na cidade de Babilônia. Judeus que haviam sido arrancados à força de sua terra natal e não estavam conseguindo se adaptar ao novo lar. Julgavam-se ainda estrangeiros, como se aqueles momentos fossem passageiros, e só olhavam para trás, só faziam olhar para o passado, e não conseguiam viver a vida intensamente na Babilônia. Então Deus, por meio do seu profeta Jeremias, manda um recado àqueles habitantes judeus de Babilônia. E esse recado é o mesmo recado que ele manda para mim, para você, para todos nós, habitantes desta cidade maravilhosa. Eu tenho então algumas verdades para compartilhar, e a primeira é a seguinte: escute, se ligue. Encarnem a cidade, vivam-na em todo o seu esplendor, experimentem-na em toda a sua intensidade. Vou repetir: encarnem a cidade, vivam-na em todo o seu esplendor, experimentem-na em toda a sua intensidade. Olha o que diz a palavra do texto: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Fazia parte da mentalidade do povo judeu tradicional não se misturar com as demais nações, não se mesclarem racialmente com aqueles que não fossem judeus. E o conselho de Deus, por meio do seu profeta, vai na contramão daquilo que eles tinham como normal, como hábito. O Senhor diz: esqueçam tudo que vocês viveram até hoje, quanto a não se misturarem com os povos vizinhos. Vocês deverão coabitar com as mulheres desse lugar, as suas mulheres terão que se dar em casamento, vocês terão que experimentar essa miscigenação, porque onde vocês estão, vocês não sairão daqui nem tão cedo. Vocês terão que viver a vida em toda a sua intensidade na Babilônia. É muito fácil chegar em uma cidade, digamos, até certo ponto nova, relativamente nova, como Teixeira. E se você vem de algum grande centro, como alguns aqui se encontram, é muito comum que você foque apenas nos defeitos e nas ausências que temos na cidade. Os buracos nas principais ruas e avenidas, a falta de calçamento, saúde precária, educação deficitária, dúvidas quanto ao bom uso do dinheiro público, falta de espaços de lazer para a família, etc. Eu sei que tem muita gente que não conseguiu ainda se desprender do passado de onde veio e vive frustrado por estas necessidades presentes em Teixeira. Claro, há que se ter sim o espírito crítico, sempre, sem o qual não haverá mudança real na nossa sociedade. Porém, não podemos paralisar-nos diante dos obstáculos, diante das reveses.
Nós precisamos, apesar dos problemas e desafios, levantarmos-nos e fazermos com que a nossa vida seja a mais agradável possível, apegando-nos àquilo que pode de fato renovar a nossa esperança. Por exemplo, quando eu olho para esses meninos e meninas aqui, que estavam tocando, velhos conhecidos de nossa igreja, velhos conhecidos da cidade, o ICED, o projeto Orquestrando Futuros, que tem levantado tantas vocações para a música clássica, espalhados aí no Brasil, meninos que estavam sem rumo, meninos que estavam sem nenhum tipo de perspectiva de vida, e agora estão ganhando a vida da música, a partir da música. Quando eu olho para isso, minha esperança é renovada, a minha alma é alegrada. Nem tudo está perdido, muito pelo contrário. Há potencialidades, há possibilidades, há expectativas de que coisas novas venham para de fato mudar o rumo da nossa cidade. Então observe bem, foi essa palavra para o povo judeu em terra estrangeira, a terra da Babilônia. Façam as melhores casas que vocês puderem fazer para morar, plantem jardins e pomares e comam dos seus frutos, constituam famílias, deem suas mulheres para se casar, multipliquem-se naturalmente. Ou seja, usufruam do melhor que a cidade tem a lhes oferecer, sintam-se parte integrante dela, cresçam com ela. Quer ver só? Quem está aqui? Quem está aqui que não é natural de Teixeira, mas que encontrou nesta cidade um ambiente hospitaleiro para seu crescimento? Levanta a mão aí. Olha quanta gente boa. Oh, glória a Deus, glória a Deus, que coisa boa, maravilha. Isso testifica do que estamos falando. Eu estava na última semana conversando com uma nova moradora aqui da cidade, que veio de um grande centro, e eu percebi que a pessoa queria desabafar com algumas coisas que ela não estava conseguindo engolir. E num período de 15 minutos de conversa, o que aquela pessoa fez foi chorar e reclamar do que não tinha em comparação com a sua cidade, dos problemas que ela enfrentava, da falta de urbanização e pá. Eu falei: filha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não quero aqui tapar o sol com a peneira, não é meu objetivo, muito pelo contrário. Sou até crítico demais em alguns pontos, mas eu quero te dizer que você não vai conseguir viver bem aqui, você não vai conseguir desfrutar do melhor de Teixeira, se você ficar apegada ao que não tem. Então procure priorizar o que você tem de melhor aqui. E o que você tem de melhor? Você está no emprego que onde você estava você não tinha. Você tem amizades hoje que estão chegando perto de você, junto de você, amizades reais, concretas, gente boa de Deus. Então prenda-se ao que vale a pena e não ao que não é lícito pensar para a sua edificação. Tem que ser assim. Nós temos que ser positivos. Na minha segunda vinda para Teixeira, na minha segunda passagem, humanamente falando, eu só tive perdas. Eu morava num ambiente a 200 metros da praia, numa cidade crescente. Na época não havia ainda essa crise no Rio de Janeiro como hoje, a capital do petróleo. Para você ter uma ideia, a prefeitura, ela plantava os jardins de cada morador, e todas as tardes passava com caminhão-pipa, regando o jardim de cada morador da cidade. Rio das Ostras é a cidade. E de repente a gente vem para cá há quase 8 anos e meio. A gente volta. Eu achei que tivesse algumas coisas melhores, mas eu percebi que algumas coisas pioraram. E a princípio, pelo choque cultural, pela diferença daquilo que eu experimentava antes, em detrimento do que eu estava experimentando agora, eu quase entrei por um caminho de murmuração. Mas aí Deus falou comigo: eu trouxe você aqui não para reclamar da cidade, mas para transformá-la mediante a sua participação como líder que você é. Então prendamos-nos ao que de fato vale a pena. Aproveite ao máximo a sua cidade. É essa minha primeira palavra para você.
Segunda verdade: lutem pela prosperidade de sua cidade. Lutem pela prosperidade de sua cidade. Olha o que Jeremias diz ainda no texto que acabamos de ler: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. A orientação para que eu enxergue com bons olhos a minha cidade, não me prendendo apenas aos problemas, às mazelas dela, isso não pode servir de desculpa para a alienação política, ou para uma postura que me leve à esquiva quanto à resolução das dificuldades que atormentam o meu contexto social. Não, eu preciso entender que onde eu estou, como filho de Deus, como filha de Deus que você é, Deus nos deixou para que possamos delegar aos outros um legado na nossa posteridade, uma herança que abençoe os outros além de nós mesmos, além desse presente tempo. Existem transformações que passam pela minha e pela sua instrumentalidade. Existem coisas que só você pode fazer pelo bem de sua cidade, em sua esfera de atuação. Por exemplo, Ricardo e Arimar hoje, diretores do Departamento de Cultura da cidade. Então observe, algo que o diabo usa tanto, que é a cultura, para desonrar o nome do Senhor, para quebrar velhos valores morais cristãos, para levar as pessoas a uma situação de desobediência contra Deus, na mão de dois servos do Senhor, poderá fluir e gerar frutos para a eternidade. Por um tempo tivemos o nosso querido maestro Orley, trabalhando na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, um ambiente hostil ao Evangelho, mas ele, com o seu jeito bem chegado de ser, com sabedoria, vivendo o Evangelho não de palavras, mas de atitudes, ele conseguiu cativar e cultivar um ambiente propício para que ele pregasse o Evangelho, nem tanto com palavras, mas por ações e pelo seu testemunho. Então há lugares tenebrosos, dominados pelas trevas do maligno, mas que o Senhor nos chamou para estarmos, a fim de ali brilharmos e fazermos o nosso ambiente prosperar. Seja como vereador, professor, advogado, comerciante, funcionário público, comunicador, líder religioso, não importa qual seja a sua aptidão profissional, há algo que como cidadão somente você pode e deve fazer, e isso é vocação espiritual também. Isso é vocação ministerial também. Eu quero quebrar um paradigma aqui, que nós já temos quebrado desse púlpito. Não são vocacionados por Deus apenas os pastores, apenas os educadores religiosos, apenas os missionários cristãos, apenas os musicistas cristãos. Não! É vocacionado por Deus todo aquele que coloca os seus dons, os seus talentos, para glorificar o nome de Jesus. Amém, igreja? Então eu estou olhando aqui de cima um monte de vocacionados. Eu estava brincando com o Ângelo esses dias. Ângelo é professor de dança de salão. Não é isso, Ângelo? E hoje ele é coordenador do Departamento de Cultura. Eu nem sabia disso, viu, Ângelo? Você não me falou. Ângelo é tão simples que nem me falou isso. Aí eu fiquei perguntando, rapaz, como é que Ângelo, que é professor de dança de salão, hein, Orley? Como é que esse cara pode abençoar o reino? Eu ainda não sei, viu, Ângelo? Eu sei de uma coisa, eu gosto de dançar. E eu gosto de dançar. Um dia desse aí, eu estava de férias, acho que o Ricardo está lembrado disso. Eu estava de férias, está lembrado disso, Arimar? Aí estava tendo uma seresta numa cidade que nós estávamos, Poços de Caldas, em Minas Gerais. Um monte de velhinho dançando em casais ali e tal, e o pessoal ali naquele chamado coreto antigo da cidade, os instrumentos. Aí eu peguei a mulher pelo braço e comecei também a dançar com ela também.
Só que eu não sei dançar, irmão. Eu pisei no pedal umas 3, 4 vezes, viu, Ângelo? Eu quero resolver esse problema, rapaz. Aí a minha irmã querida tirou uma foto, fez um vídeo curto e postou o vídeo. E me marcou. Quando eu estou a caminho, recebo um telefonema. Pastor, está um escândalo aqui na cidade. Falei, qual é o escândalo? Pegaram um vídeo aí do senhor dançando com Lu e está todo mundo picando o pau. Falei, miseráveis. Estava com a minha mulher. E onde se disse que dançar é pecado? Onde se disse isso? Então nós precisamos usar os nossos dons, as nossas aptidões para a glória do Senhor. Você sabia que os cristãos, ao longo da história humana, foram os responsáveis por órgãos que existem até hoje e que nós não temos a mínima ideia de que eles foram fundados em igrejas e por igrejas protestantes? Vou te dar um exemplo aqui. Sociedade Protetora dos Animais. Foram cristãos, anglicanos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, que fundaram as primeiras sociedades protetoras de animais. Alcoólicos Anônimos, o AA, que deriva em Narcóticos Anônimos e vários outros anônimos por aí. Começou nos porões de uma igreja presbiteriana, nos Estados Unidos da América. Então as grandes iniciativas de mudança na sociedade, universidades, hospitais, surgiram a partir de iniciativas cristãs, protestantes, católicas e daí por diante. Então nós temos que voltar a essa pegada. A gente transforma a cultura nos aspectos que ela carece de mudança a partir da nossa doação. Railane, você, Ludmila e tantas outras profissionais da dança, do balé, vocês têm uma facilidade para entrar em meios com o evangelho que normalmente a igreja não terá jamais ou não teria. Aproveite isso como dom de Deus para influenciar pessoas. Isso vale para todo mundo aqui, irmãos. Certamente há alguma coisa que só você pode fazer em prol do reino. E a minha última verdade. Tenham uma atitude espiritual em relação à cidade que os acolheu. É a parte mais importante. Eu quero repeti-la, eu quero enfatizá-la. Tenham uma atitude espiritual em relação à cidade que os acolheu. Olha o que Jeremias fala no texto que lemos na introdução. Orem ao Senhor em favor dela, da cidade que vocês estão, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. A sua prosperidade está diretamente ligada à prosperidade da cidade que você mora. Que isso fique bem claro para todos. Como Igreja de Jesus, nós entendemos que algumas questões complexas enfrentadas em nossa cidade não se restringem apenas ao campo político. São também parte de uma estrutura espiritualmente maligna, perversa, dominada pelo diabo. Ou vocês pensam que o problema da pedofilia, do tráfico de drogas, da alta corrupção política, e isso será resolvido tão somente com a implantação de leis mais severas, ou com a mudança dos governantes que estão à frente dos seus postos? Não! O problema maior da sociedade está em sua essência, e esse problema se chama pecado. Pode mudar o sistema político, pode mudar o sistema governamental, mas os homens serão sempre os mesmos, pecadores. Eu estava terminando de ler essa semana retrasada aquele famoso romance, A Revolução dos Bichos. Quando George Orwell escreve A Revolução dos Bichos, ele escreve como uma crítica
a Revolução Socialista Soviética. Por quê? Porque os soviéticos diziam: o proletariado, o pobre, o povo comum, agora está no poder. O capitalismo é opressor. E tomaram o poder, quebraram um regime governamental de séculos. E o que aconteceu? Em pouco tempo, o povo estava mais oprimido do que antes. Os líderes que propuseram a revolução foram os primeiros a oprimirem o povo. E nós sabemos o que aconteceu com a quebra da cortina de ferro, com a queda do muro de Berlim. Aquele sistema se mostrou caduco, obsoleto, antiquado, carecendo de reformulações severas. E pode vir no sistema que for. O homem que está por detrás dele, ou à frente dele, é que torna esse sistema opressor. Por esse motivo, precisamos orar por aqueles que estão ocupando postos-chave na sociedade. Precisamos orar pelos integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Meus irmãos, que situação estamos enfrentando hoje no Brasil! Com dificuldades imensas nos 3 poderes constituídos. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Escute o que eu vou te dizer agora, por favor. É tolice você desejar uma péssima administração para o seu prefeito, doutor Marcelo, para o seu governador, Rui Costa, para o seu presidente, Jair Bolsonaro. É tolice desejar o fracasso de tais homens, porque simplesmente você não é partidário deles. Eu não sou PT, eu não sou direita. Então quem está ocupando determinada função, e que seja de uma plataforma política distinta da minha, eu quero a derrota, eu quero o fracasso dele. Não, é você quem vai sofrer. É você quem vai apanhar, que vai tomar chibata no lombo. Somos nós que experimentaremos as consequências de uma má gestão administrativa, de uma má gestão pública em nossa própria pele, pois todos nós estamos interligados como humanidade. Humanidade em nível municipal, humanidade em nível estadual, humanidade em nível nacional. Não há como fugirmos. Fazemos todos parte de uma grande casa. Eu não preciso ser amiguinho pessoal do prefeito, nem quero ser, mas preciso sim orar por ele, independentemente das minhas opções partidárias, porque o que está em jogo é a saúde da minha cidade. E quando falo cidade, eu me refiro às pessoas que nela habitam. Eu não estou falando de coisas, eu não estou falando de departamentos, eu não estou falando de estruturas físicas, eu estou falando de gente de carne e osso, como você e eu somos. A oração pode mudar quadros aparentemente inflexíveis e engessados ao longo dos tempos. No século XVIII, a Inglaterra estava para sofrer um ataque iminente da França, e era um momento de extrema fraqueza para o Império Britânico. Eles se encontravam com um exército em frangalhos, sem poder bélico, sem condições de resistirem à ameaça francesa, que sempre foi a nação inimiga maior da Inglaterra ao longo dos séculos. Naquele momento, então, a rainha da Inglaterra pediu a John Wesley, o pai da igreja metodista, que liderasse uma campanha de oração e jejum nacional em prol da libertação da Inglaterra. E aquele homem, na autoridade espiritual que ele tinha, ele convocou uma campanha de oração nacional por toda a Inglaterra, e pasmem,
de modo miraculoso, sem explicações humanas satisfatórias, França desistiu de invadir a Inglaterra. É Deus que age. E nós não podemos jamais desprezar este poder espiritual que está à nossa disposição para mudarmos as estruturas corrompidas, as estruturas malignas e perversas que dominam a nossa cidade. Estava olhando uma matéria que recentemente a Polícia Federal esteve aqui, prendendo um grande traficante internacional. Isso foi agora, semana passada, se eu não estou equivocado. O cara morava numa mansão que tinha até esconderijo subterrâneo. Isso é no meio de dezenas e centenas de casos na cidade. Existem coisas que nós temos conhecimento, que nós não podemos nem veicular publicamente, porque podemos colocar a nossa vida em risco. Teixeira é dominada pelo tráfico de drogas, pela corrupção nas mais diferentes esferas, e nós carecemos de estar prontos e preparados espiritualmente para rebatermos este mal, porque reunidos como igreja entre quatro paredes, nós iremos atingir um grupo muito pequeno, apenas aqueles que são convidados para estar em nosso meio. Mas a nossa presença mais valiosa é quando colocarmos o pé fora dos templos e estarmos onde o pecado prevalece. Para isso fomos chamados, irmãos. Para isso fomos chamados. Quero finalizar então de forma prática essa minha palavra. Nesse dia oficial, é hoje, o dia oficial dos 36 anos da nossa cidade, eu volto a perguntar o que eu perguntei no início: que presente nós podemos dar a Teixeira de Freitas? Você está aqui só para ganhar dinheiro? Para viver uma vida confortável, desestressante, de lazer? Para amealhar, para juntar para a sua velhice? Não! Nós temos um mandado divino. Deus nos comissionou para tarefas importantes. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E o sol só tem valor se ele temperar a comida, e a luz só tem valor se ela iluminar as trevas. Não somos um luzeiro para nós mesmos, não somos um tempero apenas para a nossa própria comida. Então, eu quero te dizer que existem coisas que esta igreja tem feito, objetivando fazer diferença, influenciar positivamente, benignamente, a cidade da qual ela faz parte. Mas todas estas coisas físicas, como o projeto da água, as cestas básicas, o bazar beneficente, o projeto Orquestrando Futuro, e tantas outras coisas mais, tudo isso aí, por incrível que pareça, não é o essencial. No ano 2000 eu estava participando de um debate na Universidade do Estado da Bahia, aqui, a UNEB Campus 10, o campo de Teixeira de Freitas, e eu estava representando o movimento evangélico. E o tema do debate era 500 anos de evangelização no Brasil. E daí? Era o tema. Estava ali o representante católico, responsável pelas comemorações do quincentenário do Brasil, da descoberta do Brasil em Porto Seguro. Estava ali um líder espírita kardecista, e eu representando o movimento evangélico, como pastor estudante da casa na época. E ao final de tudo foi me feita uma pergunta, pelo meu querido professor Catatal. Quem conheceu o Catatal? Levanta a mão aqui. Só Lu conheceu o professor Catatal da UNEB? Ninguém mais estudou com ele? Conheceu também o Catatal? Orley, grande professor. E ao final ele me fez uma pergunta inquietante, uma pergunta que me colocou contra a parede, diante de mais de 500 pessoas naquele lugar, no Clube Caican. Ele perguntou assim: diga, pastor Júlio, o que é que de fato as suas igrejas têm feito para erradicar a pobreza, para vencer as mazelas sociais presentes na sociedade? Eu poderia falar de vários projetos que igrejas realizam em Teixeira, no estado e fora daqui.
Mas naquele momento o Senhor me deu uma iluminação. Eu disse para ele: fora dos projetos sociais, fora das iniciativas coletivas da igreja, existe um trabalho que é o mais importante que a igreja realiza. Cada cristão serve como um agente transformador da sociedade. E cada cristão influencia, a partir da sua presença, lares divididos pelo alcoolismo, pela traição, em que os filhos são precocemente abandonados pelos pais. Pessoas são restauradas quanto à sua dignidade a partir da influência pessoal de cristãos que compõem a igreja. E cada uma dessas pessoas que não entram nas estatísticas, que não dão ibope público para ninguém, cada uma dessas pessoas já é a transformação de gerações futuras que virão a partir delas. Então a igreja, ela está presente, fazendo um trabalho que não pode ser contabilizado, porque é um trabalho para a eternidade. Uma vida salva já produz resultados poderosamente fora do comum. Eu quero te dizer então isso. Você pode não ter um microfone como eu tenho, você pode não ocupar uma posição de destaque no município como hoje Ricardo ocupa, mas você tem um chamado, onde você foi colocado por Deus para semear o Evangelho de Jesus, de um jeito que é todinho seu, e que só você pode fazer assim. Seja simplesmente quem você foi chamado para ser, e a sua cidade será abençoada a partir da sua instrumentalidade. Amém, meus amados? Amém, minhas irmãs?